Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 27 de março de 2025, e nosso devocional diário está em Gálatas, capítulo de número 5. Paulo, ele continua tratando com aqueles irmãos. O tratamento não para, tanto que eu uso essa palavra tratar várias vezes aqui no livro de Gálatas, porque é justamente o que Paulo está fazendo. Ele recebeu notícias de que aqueles irmãos tinham, logo depois da sua saída, se debandeado ali para o lado de pessoas que queriam que ele se circuncidasse. E Paulo, nesse capítulo, vai tratar disso. Ele diz no versículo 2: se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. No 3 ele diz que se daquele que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Paulo está aqui num combate com aqueles irmãos, porque a questão da circuncisão não é apenas um sinal físico. Se fosse apenas o corte, isso não teria nenhum problema, mas é uma questão doutrinária, é uma questão de princípio, é uma questão que vai além de simplesmente a marca feita no corpo ou no prepúcio do órgão genital masculino. Vai realmente no âmago da coisa, é entender que a salvação é por Cristo e ponto final. Não é por Cristo e mais alguma coisa. Infelizmente, hoje em dia, a circuncisão não é muito dita, mas há muitos lugares onde se coloca alguma coisa além de Cristo para ser salvo. Cristo mais isso, Cristo mais aquilo, Cristo mais dar isso, Cristo mais receber aquilo. Entendamos que Cristo é altamente suficiente para todos nós, para a nossa salvação. Então, é isso que Paulo está combatendo e ele não se cala em relação a isso. Ele quer que aqueles irmãos escutem em alto e bom som que ele está ali querendo tratar daqueles irmãos, cuidar deles e que eles se voltem para a coisa correta, para aquilo que é o correto. Ele chega a dizer no versículo 12 que queria que aqueles irmãos fossem cortados, aqueles que andam inquietando a eles. Aqui podemos pensar da maneira que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos: já que vocês querem circuncidar, por que vocês não se mutilam? Por que vocês não se castram logo, já que vocês querem que mutilar as outras pessoas? Paulo está indignado em relação a isso. Ele sabe que aquelas pessoas ali infiltradas na igreja podem trazer um grande mal. Mas ele vai dizer: já vocês precisam viver pelo Espírito e não pela lei, precisam cumprir a lei do Espírito. E ele diz isso no versículo 16: andai em Espírito e não cumprireis os desejos ou a concupiscência da carne. Porque a carne, ela cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. E aí ele vai trazer uma longa lista aqui das obras da carne. Veja que ele está dizendo que a carne, ela luta contra o Espírito. Ele está falando da carne no sentido não do corpo físico, mas da antiga natureza, a velha natureza. A natureza pecaminosa, ela combate contra aquilo que é espiritual, contra aquilo que o Espírito quer trazer para nós. E ele está mostrando aqui as numerosas obras da carne que combatem contra nossas vidas. Diz ele aqui a partir do versículo 19: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está deixando muito claro que aqueles que vivem segundo a carne, que andam na obra da carne, não receberam o Espírito de verdade, não tiveram uma conversão, não estão andando no Espírito. Paulo diz no versículo 25: se nós vivemos em Espírito, que andemos também no Espírito. Andar no Espírito é ter uma vida de acordo com o que o Espírito Santo indica para nós fazermos, ter uma vida de acordo com o que a palavra ela vai deixar claro para a gente estar fazendo. E quem tem o Espírito, tem a semente do Espírito, vai produzir o fruto do Espírito. Tanto que ele vai falar sobre isso no versículo 22 e usa justamente a palavra no singular. Lembramos que Paulo, ele é minucioso nessa questão, inclusive, da gramática. Ele, por exemplo, disse para nós que quando está escrito lá que o descendente de Abraão, que seria aquele que traria o cumprimento da promessa, ele não diz os descendentes, mas o descendente. Se ele está preocupado ali com o plural em relação àquilo, ele não coloca fruto aqui de uma maneira errada, mas de uma maneira correta para se pensar. Quem tem o semente do Espírito produz o fruto do Espírito, e o fruto do
Espírito é como se fosse uma fruta com vários gomos, e esses gomos precisam ser manifestados em nossas vidas. Quais são eles? Amor, alegria, paz, longanimidade ou paciência, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança ou domínio próprio. São nove os gomos deste fruto, o fruto do Espírito que está em nós. Você tem feito todas essas coisas? Podem parecer aqui apenas coisas abstratas, apenas sentimentos, mas nada disso. Tudo isso aqui é algo que é colocado em prática, é algo que é vivido e vivenciado entre nós. E o cristão, ele tem que ter tudo isso. Ele manifesta todos esses dons de uma maneira. Se tiver um ou outro e não tiver todos, é porque é só uma característica individual. Mas quando o Espírito está agindo, se nós estamos andando no Espírito, com certeza todos esses gomos vão estar fazendo parte de nossa vida, e esse fruto vai sendo mostrado para que todo mundo possa ver que Cristo está em nós, independente das obras da lei que nós vivemos. Não precisamos mais da circuncisão e nem das obras da lei, mas o que precisamos é seguir a Cristo de todo o coração. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.